320, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quero recordar com vocês um pouquinho do que nós falamos a semana passada. Semana passada nós usamos a passagem do bom pastor e nós vimos aqui muitas coisas a respeito do pastor, a delicadeza do pastor para cuidar de cada ovelha. O pastor é aquele que conhece cada ovelha pelo nome, e a ovelha conhece a voz do pastor. Nós ficamos aqui na semana passada falando desse assunto, dizendo que o pastor é capaz de tomar conta das ovelhas com sua própria vida. Meus irmãos, então uma das características de um pastor é ser zeloso. E hoje eu quero falar para vocês da unção de um pastor. O que pode acontecer com uma pessoa depois que ela recebe a unção de Deus? Acharam o capítulo 16 de Samuel? Volta um versículo para trás. Está escrito aí na Bíblia Ave Maria, unção de Davi. 34b, aliás 35b. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. O Senhor disse-lhe: até quando chorarás tu, Saul, tendo-o rejeitado a realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo e vai, envio-te a Isaí de Belém, porque escolhi um rei entre seus filhos. Palavras do Senhor. Meus irmãos, eu vou dar uma resumida nessa história, porque são 2 capítulos e a gente passaria um tempão, mas você tem como lição de casa ler o capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 17 do livro de Samuel. Voltando um pouquinho, Saul era o rei de Israel. Saul havia infringido a lei de Deus. Saul havia pecado, desrespeitado as ordens de Deus, e Deus havia desanimado de Saul. E Samuel estava entristecido, e o Senhor chama Samuel e diz: até quando você vai ficar aí chorando pelos cantos por alguém que deixou a minha palavra para lá? Enche aí o chifre de óleo e vá para a casa de Isaí e faça lá o que eu te mando. E assim fez ele. Ficou com medo, disse para Deus assim: mas se eu for ungir um novo rei, Saul vai me matar. Deus falou para ele assim: fala para ele, pega uma novilha e vai fazer uma oferenda. E assim foi ele. Chegando lá na casa de Isaí, chamou ele, disse: estou vindo aqui em paz, venho com essa novilha para purificar vocês. E Isaí foi apresentando os seus filhos para Samuel. Logo de cara mostrou o filho mais velho, que era grande, forte, bonito, um homem alto. Samuel falou: de certo é esse. Mas o Senhor disse: não é esse. Você vê as aparências, mas Deus vê o coração. Ele pegou o segundo filho e mostrou também outro homão forte. Minha sogra diria assim, um tipão. Mas Deus disse a mesma coisa, também não é esse. Mostrou o terceiro filho dele, chamado Sama. Olha, outro homem grande, forte, guerreiro. Também não é esse. E assim ele foi apresentando os seus 7 filhos, e nenhum era ele. Samuel falou: mas só esses filhos? Não, tem um pequeno ainda,
garoto que está lá apacentando as ovelhas. Ele falou: manda-me trazer esse. Enquanto você não trouxer ele aqui, não iremos servir a mesa. O pai mandou buscar o filho, e imediatamente quando ele chegou, Deus disse a Samuel: é esse, unge-o. E assim fez Samuel, derramou o óleo, ungiu ele na frente dos irmãos e do pai, e voltou para a casa dele, voltou para junto de Saul. Esse menino, meus irmãos, nessa época tinha 16 anos de idade, era um adolescente, e ali o Senhor o fez ungido. Esse menino, meus irmãos, certo dia foi chamado pelo pai. Os 3 irmãos mais velhos estavam na frente de batalha. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro, para começarem uma guerra. E o pai falou: eu quero saber notícias dos seus 3 irmãos. Vai até eles, leva pão, leva esses grãos, leva também 10 queijos, entrega para eles e me traz notícia deles. E ele foi lá visitar os irmãos. Chegando lá na frente de batalha, viu que havia lá um filisteu gigante, que saía do meio lá do seu povo, e durante 40 dias desafiava o povo de Israel. Dizia: e vocês não são esses os escravos, os filhos do Deus vivo? Eu quero que vocês arrumem alguém que possa lutar comigo. Se ele me vencer, todos nós filisteus seremos seus escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E insultava o povo de Israel, e o povo de Israel se amedrontava. Saul e seus soldados tinham medo daquele homem que tinha 3 metros de altura, que só a sua armadura pesava 60 quilos de bronze. Quando Davi vê aquele homem insultando o povo de Israel, ele fica indignado e diz assim: quem é esse incircunciso, capaz de vir aqui afrontar o povo do Deus vivo, o exército do Deus vivo? Quem é esse cidadão aí? Deve ter falado alguma coisa, mas, né? E o irmão dele já logo corrigiu, falou: sai daqui, eu sei o que você quer, você veio aqui só para ver a guerra, só para ver. Ele falou: que mal fiz eu? Só fiz uma pergunta. E ouviu dizer que aquele que derrubasse aquele soldado gigante teria todos os bens que um ser humano pudesse ter. O rei ia dar sua filha para ele em casamento, iria fazer dele um homem rico, e nem ele nem a casa do seu pai pagariam mais impostos ao reino. E ele pediu para ser levado ao rei. Quando ele chega diante de Saul, Saul olha para ele, um menino de 16 anos, ainda em formação, era de bela aparência. E Saul questiona ele, fala assim: mas como você vai lutar com aquele soldado gigante, experimentado desde a juventude? E ele disse para Saul, ele falou assim: desde garoto apacento as ovelhas. Se o leão e o urso pegam uma das minhas ovelhas, eu os persigo e os mato. E se eles investem contra mim, os enforco pela goela e tiro de dentro da boca dele a presa, porque o Senhor está comigo. E farei com esse soldado indolente, né, que está humilhando o povo de Israel, o que faço com o urso e com o leão. Como Deus me livrou do urso e do leão, também vai me livrar deste soldado, desse filisteu. Saul, né, vê toda aquela coragem e tenta vestir sua armadura naquele menino que era um pastorzinho de 16 anos. Quando foi colocada a armadura dele, ele não conseguia andar, não conseguia se mexer. Falou: mas rei Saul, não consigo nem me mexer com isso aqui. Tirou aquilo, pegou 5 pedras lisas, colocou dentro da sua sacolinha de pastor e foi para
lutar com o filisteu, com seu cajado e com as suas pedras. Quando o filisteu viu aquele moleque, perguntou assim: por acaso eu sou um cão para esse menino vir aqui com um cajado lutar comigo? E Davi marchava em direção a Golias, pegou a pedra, colocou na funda e arremessou com tanta força na cabeça do gigante que a pedra encravou na sua testa e ele caiu de rosto no chão. Davi cortou a cabeça do filisteu, como tinha prometido ao rei, e levou a cabeça dele para o rei. Eu estou contando essa história para vocês, que é uma história que todo mundo já conhece, para dizer para vocês, meus irmãos, o que Deus está falando para nós hoje. Qual é o tamanho? Quem é o gigante que está incomodando você na sua vida? Qual é o problema que está deixando você com medo de viver? Qual é o problema que é tão grande que você não consegue encarar ele de frente? É preciso, meus irmãos, nos lembrarmos que nós vamos para essa batalha que está se colocando à nossa frente. Nós não estamos indo desarmados, não. Vai conosco o Deus vivo, o Deus de Davi. E não há gigante nesse mundo, não há problema nesse mundo, não há mal nesse mundo que possa lutar contra nós. Aquele menino de 16 anos libertou o povo de Israel do medo. O que tem te afligido, meus irmãos, é muito pequeno perto da grandeza do nosso Deus. Nós precisamos parar de nos preocuparmos com o tamanho dos nossos problemas, porque coitado do tamanho dos nossos problemas quando nós apresentamos o tamanho e o poder do nosso Deus. Um pastor delicado, cuidadoso, zeloso, ungido do Espírito Santo de Deus, é um guerreiro indestrutível, que não precisa de nenhum tipo de armamento, que não precisa de nenhum tipo de defesa construído pela mão do homem. O seu escudo, a sua armadura é Deus. Não precisamos de maneira nenhuma temer nada na nossa vida. Nós fomos libertos por Deus, que enviou para nós Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não precisamos temer nenhum mal, não precisamos temer ninguém, não precisamos abaixar a nossa cabeça, porque à nossa frente vai o Deus vivo. Aquele pastor de ovelhas, meus irmãos, se transformou num grande guerreiro. E diz a palavra de Deus que ele não foi ungido para ser o rei, o único rei de Israel, mas para que toda a sua geração, todas as suas gerações fossem os reis de Israel daí para frente. E meus irmãos, quem descende de Davi é Jesus. E nós fazemos parte dessa descendência. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, é escravo. Fazemos parte da descendência desse rei. Não podemos temer a nada e nem a ninguém. Precisamos nos armar dessa coragem a qual Davi foi armado e partirmos para cima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do mal que está afligindo a nossa casa, a nossa família. Precisamos colocar o nosso joelho no chão, rezarmos com poder, com autoridade de filhos de Deus que nós somos, filho do Deus vivo que cita para nós o rei Davi. Ninguém pode vir nos insultar, humilhar. Quem que pode humilhar o filho do rei? Ninguém. Nós não podemos ser humilhados, nós não podemos ser... O mal não pode nada contra nós. Podemos ter momentos de dificuldade? Sim. Podemos passar por aflições e tribulações? Sim.
mas nós sabemos que venceremos, porque quem caminha conosco é o Filho do Deus vivo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.